reais. Essa pauta e as dúvidas referentes a esse tema, gente, é um negócio que bomba, absurdo. Um monte de gente me pediu para falar sobre isso. E doutora Andressa, mais uma vez, está aqui para atender o seu pedido. Bem-vinda, doutora Andressa Heimscher. Obrigada. Endocrinologista, sempre no Você Bonita, com dicas imperdíveis. E hoje, doutora Andressa, a gente vai ficar um pouquinho distante aí, você, pra gente conseguir demonstrar, né, a distância. Porém, vamos entender o que é efeito platô. Por que a gente chama, então, efeito platô? Então, vamos lá. Conseguimos botar o nosso primeiro slide? Vamos pro primeiro slide, diretor. Doutora Andressa já tá ali, ó. Primeiro slide na tela, tá bem legal. Ele já tá posicionando. Perfeito. Porque assim, essa dinâmica que a gente vai fazer ao vivo daqui a pouquinho, vocês vão entender por que tá cheio de bexiga. E as meninas são tão criativas, e doutora Andressa também, que elas conseguiram e não está se mexendo. Parece o corpo mesmo, né? Exato. A ideia, o que foi? Pra gente poder demonstrar o efeito platô, porque o que é o efeito platô? É aquele momento em que a gente tá fazendo dieta, a gente tá se esforçando, a gente sabe que a gente tá fazendo tudo certo e o peso estabiliza. E aí surge aquele questionamento, mas peraí, eu tô comendo certo, eu de certa forma eu tô fazendo alguma atividade física e o peso estabiliza. Então, justamente o nome platô vem de entrar num planalto, de entrar numa reta. Então, quando o peso entra numa reta e às vezes, muitas vezes tem um ganho, se a gente conseguir mostrar aqui nos slides, olha só, o que é o efeito platô? O efeito platô, ele acontece em qualquer dieta. A gente vai ter uma perda de peso na primeira parte de uma dieta. Todas as dietas eu trouxe. Essa dieta azulzinha aqui é uma dieta de baixo teor de carboidrato. Certo. Essa aqui laranjinha é dieta mediterrânea. E essa dieta vermelhinha é uma dieta de baixo teor de gordura. Independente de qual dieta a pessoa esteja seguindo, o mais importante, eu quero que quem está em casa veja, e também assim, quem está em casa, quem está aqui no estúdio veja também, é o seguinte: perde-se bastante peso, mas chega um momento que a gente começa a ter um pouquinho de reganho, mas a perda de peso estabiliza. Entendi. E isso pode acontecer depois de algumas semanas, depois de alguns meses. Então, o efeito platô é justamente isso, é quando a perda de peso estabiliza. Mas o fato é, perda de peso estabilizada pode ser entendido como vou estacionar nesse peso, já que eu perdi bastante, manter este peso ou não? É possível. Ao efeito platô, eu costumo falar que é um divisor de águas. Porque ele pode determinar aquele momento em que você está se preparando para perder um pouco mais ou aquele momento em que, infelizmente, vai acontecer o reganho de peso. Então, o efeito platô é um momento de extrema atenção. É aquele momento de encruzilhada, em que você está no efeito platô e você tem que parar, olhar para o efeito platô e entender que nesse momento é o momento mais delicado da sua dieta. E é por isso que a gente está aqui para trazer para o pessoal de casa o que a gente precisa fazer quando está no efeito platô. Vamos pro próximo slide, Vamos lá. O negócio é sério, você tá brava hoje. A doutora Andressa quer que ninguém fique estacionado no efeito platô. Exatamente. Vamos lá. Então, por que acontece o efeito platô? Sempre, quando a gente está lidando com perda de peso, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele está contando o tempo todo o valor calórico que está entrando e o valor calórico que está saindo. E isso a gente chama de balanço energético. Perfeito. Isso sempre eu vejo os convidados, sempre eu quando venho aqui, eu sempre falo sobre calorias. As calorias que entram menos as calorias que saem. E como é que o corpo faz essa conta? Através da quantidade de massa muscular que a gente tem, que é o nosso principal queimador de calorias. Certo. É a nossa massa muscular que a gente fazendo atividade física faz com que as nossas calorias sejam gastas. Perfeito. Ou que a gente não faça nada, por exemplo, aquela queima basal, né? Aquela queima basal. São os nossos músculos e a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco que garante a nossa queima calórica. Perfeito. Já o nosso tecido adiposo, ele queima muito pouca caloria, Carol. A cada meio quilo de tecido adiposo acumulado, ele gasta em torno de 1,2 calorias por hora. Então é muito pouco. É muito pouco? É muito pouco. E o músculo? O músculo gasta 5 vezes mais. 5 a 6 vezes mais. Então você vê que o músculo em repouso. A gente não está falando nem de atividade física. Entendi. Atividade física, dependendo da atividade física, gasta 500 calorias por hora. A gente tem gastos em torno de 500 calorias por hora o corpo inteiro. Entendi. Né? Mas a gente vai ficar então aonde, diretor? Aqui mesmo? Aqui. E vamos entrar com as imagens então no vídeo.
É isso? Eu acho que é mais então, tá bom. Não, ficou lindo. Tá, todo mundo tá comentando que tá um negócio de louco. Tá lindo. Vocês já vão entender o que nós vamos fazer com as bolinhas. Alegoria de escola de samba. Por favor, Carnaval 2016. Vocês são muito criativos. Já conseguiram juntar tudo e nada mexe. Vocês viram? Isso é demais. Vamos lá, vamos retomar de onde a gente parou. Vamos colocar então na tela a imagem que a gente estava visualizando. Então, como a gente queima a gordura para entender por que o efeito platô acontece. Então, o que acontece? Então, a gente tem sempre o nosso corpo, ele está lidando com massa muscular e tecido adiposo, Carol. Tá. Então, vocês vão ver que do lado, para quem está olhando, do lado a gente vai ter mais massa muscular e mais tecido adiposo no começo, quando a gente está começando a dieta. Sim. E a partir do momento que a gente vai fazendo a dieta e vai perdendo peso, o nosso corpo ele vai perdendo massa muscular e também, consequentemente, vai perdendo tecido adiposo. E aí é por isso que a gente veio agora para a mesa. Oba! Então vamos lá. Quando a gente começa a fazer uma dieta, Carol, a gente está bem no comecinho. Qualquer dieta, a gente aqui não está entrando no mérito se é uma dieta mais radical, se é só uma reeducação alimentar, que eu particularmente, vocês sabem que eu sempre prefiro que seja só uma reeducação alimentar, para a gente poder mudar os nossos hábitos. Mas enfim, quando a gente começa a fazer uma dieta, o que o nosso organismo usa primeiro para a gente perder, para a gente começar a perder peso? Por que a gente perde tanto peso no começo? No começo, por quê? Porque primeiro a gente gasta o quê? A glicose que está estocada. Então a gente começa a fazer o quê? Gastando glicose que está estocada no nosso organismo. Então vamos tirar tudo que é verde aqui também, né? Tudo que é verde. Tudo que é verde. A gente começa a gastar toda a glicose que está estocada, certo? E aí o que aconteceu? Junto com essa glicose... Aí já diminuiu o peso, você percebe? Por isso que a gente perde muito peso de começo, porque a gente gasta toda a glicose que está estocada. Tá, para começar a queimar gordura demora um pouquinho. Demora um pouquinho, exatamente. Entendi. E aí, o que junto com essa glicose vai embora? Vai embora a água. Água. Por isso que a gente perde muito, muito peso no começo de qualquer dieta. Entendi, porque vai a glicose e água. Perfeito. E aí? E aí, o que sobra depois? Sobra menos glicose, sobra menos água e sobra gordura e músculo. E músculo, tá aqui. Perfeito. Sobrou o quê? Botar mais as bolinhas aqui. Perfeito, pode colocar. Gordura e músculo. Aí, o que acontece, Carol? Aí, o nosso corpo, a gente vai começar a usar os nossos estoques de gordura, que é o que a gente quer perder quando a gente está de dieta. Só que o que gasta energia no nosso corpo? Músculo. Então, quando a gente está de dieta, o nosso corpo, ele perde gordura e perde músculo. Perde gordura, põe e perde músculo. Só que toda vez que o nosso corpo perde músculo, o que ele perde? Gasto calórico. Perfeito. Natural. Gasto calórico natural. E aí, toda vez que a gente diminui o nosso metabolismo basal, o que acontece? Fica mais difícil de queimar caloria. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Tá. Entendeu? Aí vai diminuindo cada vez mais a quantidade de comida e a quantidade de calorias que a gente ingere. Perfeito. E aí? E aí o que a gente precisa? A gente precisa fazer mais atividade física para poder manter músculo. E aí a gente precisa colocar mais músculo aqui em cima. A gente precisa fazer o quê? Construir músculo. Tá, entendi. Porque aí, toda vez que a gente constrói músculo, fica mais fácil de queimar gordura. Então, doutora Andressa, chegamos num ponto importante. Ó, aqui tem mais músculo do que gordura, que é o que a gente quer. Perfeito. A pessoa está no efeito platô. Tem perguntinha, diretor? Se tiver, você me avisa. Vocês entenderam bem? Porque se não entenderam, eu explico de novo. Vamos lá. Entrei no efeito platô, emagreci um tantão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu já faço atividade física, doutora Andressa. Eu como direitinho, tá tudo bonitinho. O que eu faço agora se eu já faço tudo? Segura, você já vai me responder. E mais uma perguntinha na tela, que de repente pode ter sido a mesma dúvida, hein? Larissa, um beijo pra você. No meu caso, tenho hipotiroidismo, porém sou magérrima e não consigo engordar nunca. Pode ser o efeito platô ao contrário? Vou fazer o seguinte, segura essa pergunta, diretor, mas vamos deixar essa pro final, tá bom? Porque senão as meninas que estão no efeito platô de emagrecimento vão me matar. Carol, você tá falando de emagrecimento, você tá falando de engordar. Calma, a gente deixa essa pro final. Tem dicas. Tem dicas? Tem dicas. E tem aqui? Tem aí. Vamos colocar as dicas então, diretor? Eu não sei se já é o próximo. Já é o próximo. Vamos lá, vamos para as dicas. O que a gente faz? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem algumas estratégias pra gente quebrar o efeito platô, porque a gente sempre tem que estar pensando no balanço energético. Tá. Porque o efeito platô, ele acontece por conta dessa dinâmica da diminuição da massa muscular e da manutenção da massa de gordura. Então, a gente tem que traçar algumas
algumas estratégias para a gente continuar fazendo com que esse balanço energético haja a nosso favor. Então, que a gente tenha manutenção de massa muscular e redução de tecido adiposo. Perfeito. Então, a primeira estratégia é, você precisa continuar se pesando. Tem muita gente que entra no efeito platô, Carol, e para de se pesar. Então, a ideia é, você continua se pesando toda semana para que você continue tendo uma ideia do seu peso. Tem muita gente que fala assim, não, eu entrei no efeito platô, não quero mais me pesar. Não é verdade. Outra coisa, entrou no efeito platô, controla a ansiedade e eu costumo falar assim, controla o efeito avalanche, né? Que é aquela coisa de, eu vou jogar tudo pro alto. Não, quer saber, meninas, vou comer um monte. Vou comer um monte. Não façam isso. O mais importante é você fazer um diário alimentar quando você entra no efeito platô. Por quê? Porque algumas calorias a gente acaba ingerindo a mais sem perceber. Isso a gente tem estudos clínicos, que à medida que as pessoas elas entram no efeito platô, elas acabam relaxando um pouco na ingestão de alguns alimentos. Entendi. E outra coisa, a retenção hídrica, por isso que eu tô com o azinho na mão da água, a gente pode também confundir ganho de peso com retenção de líquido. Como é que a gente sabe que então está retendo líquido? Então vamos lá. A primeira coisa, continue se pesando. Oscilações de peso ao longo de semanas, elas são muito mais compatíveis com retenção de líquido do que com ganho de peso. Entendi. Por exemplo, me pesei numa segunda-feira, me pesei numa quarta-feira e eu oscilei quase meio quilo, não foi ganho de peso, foi simplesmente retenção de líquido. Entendi, legal. E isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que às vezes ingerem algum alimento com mais sódio, ou pessoas que, por exemplo, meninas que estão para menstruar. Então, fiquem atentos com relação a essa diferenciação entre retenção de líquido e ganho de peso mesmo. Ganho de peso é ganho de gordura, tá? Outra coisa, revejam seus exames hormonais. Geralmente, a gente pode ter, quem usa, por exemplo, quem tem hipotiroidismo, que perde peso, vai precisar fazer ajuste de dose de medicação. Que foi a pergunta Exato, que a gente colocou agora. Que a gente colocou agora há pouco. Então, assim, é muito importante, enquanto você está fazendo dieta, que você tenha um acompanhamento médico e nutricional adequado para que você faça os seus exames. Deficiências de vitamina nesse período. Então, deficiência de ferro, deficiência de B12, ácido fólico, elas podem atrapalhar um pouquinho a dinâmica do organismo. E a gente precisa fazer esse acompanhamento também. Perfeito. E tem uma última dica que eu queria falar, que é a atividade física não programada. O que é isso? Então, vamos lá. Então, por exemplo, você está indo na academia, você gasta suas 500 calorias todo dia fazendo a sua aula de spinning, por exemplo. O seu corpo já acostumou com aquele gasto energético. Como é que eu vou gastar mais, Carol? Vou subir escada. Entendi. Eu vou descer um ponto antes, eu pego o ônibus, eu vou tentar caminhar um pouco mais. Eu não vou fazer o spinning, vou fazer um jump. Perfeito, eu vou mudar. Eu vou tentar ir a pé para minha academia, eu vou colocar uma outra atividade física, eu vou mudar, eu vou fazer um novo estímulo físico para o meu organismo. Então, uma boa estratégia para quem está no efeito platô é mudar o estímulo físico que você já está fazendo no seu corpo. Aproveita o momento para mandar um beijo para Vivian, minha personal, que deve estar assistindo, ela adora você. E ela faz isso e me lembrou, eu tenho que mandar um beijo, porque para bons profissionais tem esse clique e mudam. Tem que mudar estímulos. Sempre você tem que estar mudando estímulo, porque você sempre muda o gasto energético. Lembra que quando você está fazendo uma atividade física e às vezes aumenta o peso ou te coloca em cima de uma plataforma instável, você não gasta mais caloria? Então, assim, um bom jeito de você nunca entrar no efeito platô é você sempre estar mudando o estímulo. Mudar. Então, meninas que estão no efeito platô, tentem hoje fazer um novo treino na academia. Que tal? Conversa com o treinador. Conversa com o treinador, vamos tentar fazer uma outra aula. Vamos tentar fazer de outro jeito? E não desiste, não joga tudo pro alto, eu vou comer um super prato de massa, Controle doce. o efeito avalanche, controle o efeito avalanche. Belas dicas, bela pauta, doutora Andressa, arrasou. Mais uma vez, tenho que agradecer, ela é uma graça, né? Endocrinologista, doutora Andressa Heimcher, quem quiser entrar em contato, saber mais, ela tem textos incríveis lá no Facebook, na página dela, que é o Endocrinologia em Dia, e também no Insta, @endocrinologia em Dia, para todo mundo seguir e acompanhar esse trabalho maravilhoso. Parabéns, arrasou. Obrigada. Mais uma vez. Olha, não tinha nem ideia desse turbilhão de informações
que trazem aí esse efeito platô. Hoje, desmembramos, tenho certeza que não ficou dúvida. E te espero logo mais para muito mais pautas e muito mais brincadeiras. E que a gente fique com muito mais bolinhas vermelhas do que amarelas, Com certeza. Obrigada pelo carinho, gente. Voltamos amanhã com mais Você Bonita. Fique agora com Mulheres e ótima tarde. Até amanhã.